Olá, pessoal. Estamos aqui, Odonto na Boca do Povo, com mais um episódio sensacional. Hoje com uma convidada especial. Meu nome é Viviane Nadeu, sou especialista em bucomaxilofacial. Eu sou Roberto Abdala Júnior, ortodontista. Doutora Thaisa, hoje nossa convidada master especial. Olá, pessoal. Boa tarde. Não, peraí, detalhe. É Thaisa. Thaisa. Thaisa, MMMMM. Meu Deus, sem necessidade. Thaisa. Ela é uma colega dentista formada na faculdade da USP de Ribeirão Preto. Fez residência no Hospital Santa Marcelina de Bucomaxilofacial. E hoje a gente vai falar do que, Abdala? De fraturas? É isso aí. Fraturas. Fraturas. Todas. No geral. Da face. É isso aí, que engloba a face. Isso aí. E são as perguntas dos nossos pacientes, né? Sempre para tirar as dúvidas. E aí, Abdala, você já fraturou alguma coisa? Para perguntar para a Thaisa, não. Já fraturei o pé, já fraturei o braço. Para perguntar para Thaisa, nossa. Não, porque com relação a fraturas de face, não. Nunca tive esse problema, mas é uma coisa que eu quero ver como que você vai conseguir deixar uma linguagem leve para o paciente entender, que são termos mais enrolados. É não usar mas termo aí tão o problema técnico. é seu. Aí a gente vai... Então, problema com você. Então vamos lá. Mas vamos nessa. Vamos lá, Thaisa. Vamos nessa. Hoje você trabalha num hospital que recebe bastante fraturas. Isso, eu trabalho face. no hospital que a gente chama... São hospitais de porta aberta, hospitais de referência, e que chegam esses tipos de trauma. Então, o SAMU traz... Às vezes, dependendo de algum acidente, um acidente familiar, acidente domiciliar, doméstico, e aí o familiar leva mesmo, então, às vezes, a porta entra pela porta, a porta aberta, né? E aí chegam esses tipos de fratura. A gente tem vários tipos de fraturas na face. E qual que hoje é a que mais tem? Porque a gente sempre tem, é de época, mas também tem uma que sempre ocorre com frequência. Isso. Antigamente, por conta... Hoje, né? Vamos dizer, hoje com a melhora da segurança, das leis de trânsito... Com o celular, que o cara fica no TikTok, aí o cara não quebra. Eu caí da laje e não, mas ela pipa, tá querendo dizer outra que o cara coisa. tá usando, cinto de segurança. Cinto de segurança, verdade, capacete, verdade, hoje é obrigatório. Antigamente... Eu sou super nova. Ele tá no TikTok, mas no acidente não é tão feio, porque tem o cinto que segura. Mas eu caí da laje. Hoje isso não é uma Caí coisa da laje? Olha lá, tá vendo? Hoje a laje tem... O cara me pira pipa. O que você tava fazendo na laje? pipa. Hoje, Nossa. verdade, E aí eu fui correndo e eu caí Tem da um laje, tempo quebrei o atrás braço, tinha bastante. Hoje diminuiu, mas tinha. O pessoal olhava pra cima, esquecia e caía. Caí no bueiro. Eu achei que hoje tinha menos. É mais ou menos, Eu achei né? que tinha menos isso hoje. Não, diminuiu. Até um tempo atrás ainda tinha. Na época de férias sempre ainda aparece um caso ou outro, né? Mas na escola, essa época de... o pessoal que as crianças estão na escola já não é tanto. E, então, com capacete, cinto de segurança. Na minha época não, assim... Não, isso é long time Tempo ago. Mas atrás, fala- a gente não usava fala mais muito cinto de recente. segurança. Fala mais Mas recente... Nossa, A é. gente não usava o cinto de segurança. Na nossa cinto de segurança. Então, os traumas eram... A pessoa era arremessada, batia no banco da frente. Então, com essa educação do trânsito hoje, né, essa consciência, então, diminuiu bastante. Mas ainda tem. E o que é o que tem mais? Então, olha, aparecem vários tipos de fratura. Não dá para falar assim, tem só essa. Então, assim, fratura nasal bastante, né? Porque acidente esportivo, agressão, acontece. Queda da própria altura, a pessoa cai, às vezes não consegue, acaba traumatizando. Então, fratura nasal, fratura de terço médio, a fratura de terço O que é médio. terço médio? Terço médio da face, você divide a face em partes. Então, terço superior, médio e inferior. Tá. Então, o médio... Essa região da bochecha aqui, seria região isso? da bochecha, Tá. região da órbita, que é onde região Da órbita da olho, é o olho. né? O nariz também está no terço médio, mas a gente pode considerar arco zigomático, essa região aqui Que faz o contorno da que faz bochecha. o contorno da bochecha, que é um local que tem bastante casuística com acidente esportivo, cotovelada no futebol, sobe lá,
como é que chama? Vai dividir a bola, vai... Futebol no Brasil É nervoso. O povo tudo é final da Copa do Mundo. Qualquer joguinho Exatamente. juntou 10, o povo quer se matar por causa daquilo. Pra ganhar a taça, sei lá o que é. Não tem taça. É o Só que churrasco. eles são malucos mesmo. Porque a gente tem essa linha. Então, e aí bate o cotovelo, traumatiza, bate na cabeça do colega e acaba fraturando. Entendi. E fratura de mandíbula, que é essa parte inferior que a gente movimenta a boca, que tem Tudo na mesma linha, de esporte, de acidente doméstico. Extração de dente. Puta, Então, algumas complicações, né? Então, A Viane contou O tal aqui do dente do siso que o não cara, tira o cara espirrou, por nada. fraturou, aí essa aí ficou meio... Puta, Isa, você não Não, era... Nessa época você não espirrou, tava comigo ainda. Mandou um que espirrou e o cara fraturou. Pô, era minha amiga, mas essa eu não aguentei, não. O O cara deu uma tinha, espirrada e não, quebrou, era né? uma mandíbula fininha de um senhor, dos Ah, 85 cirurgião anos. Ah. Tinha um Não precisa concordar, dente não. deitado na mandíbula. E E o colega lá, o paciente usava a prótese em cima e embaixo. Só que ele, um determinado dia, espirrou e falou: nossa, senti uma dor, fez um hematoma embaixo. E ele foi ver o que estava mexendo tudo. Aí eu fui ver, tinha um tumor associado a um dente incluso, retido, deitado. E quando ele espirrou, estava tão fina a base Cada da vez já mandíbula tá que dando uma melhorada na fraturou. história aí, a gente que já ouviu, você vai ver. Não, tá Na igual. próxima vai ter Pode mais uma pegar outro coisinha. episódio. Então, isso é uma fratura. Patológica. Patológica. Mas é uma fratura. Você- Deixa ela responder, pô. Você fica... Verdade, eu sou da área. É uma fratura patológica. Eu vou embora hoje, né? Tem uma outra situação ali. O osso já está fragilizado, então fraturou, né? Por Não conta teve disso. jeito. Mas E aí, fraturou. tô lá no futebol, vai. Aí tomar uma cotovelada, uma cabeçada. O que eu tenho que fazer? Onde você tomou a cabeçada? No terço médio. No terço médio. Mulher é... Só que eu não mulher. sei. Só que eu não sei se fraturou. Como que eu vou me Então, posicionar naquele momento? Naquele momento. Então, o nariz. Vamos dar um exemplo, o nariz. Tomou uma cotovelada no nariz. É um trauma forte. Na hora, se tiver tido uma fratura, né? Geralmente tem um sangramento nasal. Tá. Então, sangra uma quantidade importante. Então, ali, socorrido, você está acordado, está consciente. Então, você não precisa, um exemplo, esperar o SAMU chegar. A fratura ocorre, mas não necessariamente esse nariz precisa ter parado na orelha. Não, Não precisa ter necessariamente, não precisa ter desvio, né? Existem vários tipos de fratura no nariz, dependendo do jeito que ocorreu o trauma. Então, procuram um serviço próximo que você tiver Você acesso. falou no começo que você trabalha num hospital de porta aberta. Sim. O que é um hospital de... Para mim, o hospital é porta aberta. Hospital porta aberta, sim. Aberta é assim. São hospitais que estão aceitando urgências, vamos dizer assim. Putz, Que mas muda. imagina eu, tô lá no campo, tô jogando bola. Aí tomei uma cotovelada, eu preciso... Como eu vou saber se esse hospital aceita urgência ou não aceita urgência? Porque você vai ter... Normalmente você procura o mais próximo. Sim, o mais próximo. Então, geralmente, você pode chegar até esse hospital e, às vezes, você não conseguir ser atendido. Putz, que Pode beleza. acontecer. Então, o que às vezes... Não tem um orientação. especialista. É porque... Não tem raio-x? Sim, às vezes não tem raio-x. E outra, é todo um sistema, né? Aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, tá? Você tem todo um sistema. Então, às vezes, o paciente é orientado a procurar o UPA. Então, na UPA, Unidade de Pronto Atendimento, ele vai ter uma primeira avaliação e essa UPA consegue fazer um encaminhamento para o entendi. hospital adequado. Então, se puder ir para uma UPA, é melhor. Melhor, Para não ficar melhor, indo melhor, testar aí melhor. na porta do... Melhor. Então, assim... Isso o paciente que ele não tem convênio médico, que ele depende do Sistema Único de Saúde, Isso, né? isso. E está conseguindo deambular, ou seja, andar sozinho. Deambular? Andar. Ele está Andar. andando, ele Ele está anda. consciente, Isso. ele está acordado. Alguém consegue né? levá-lo, Ele consegue sem riscos. responder. Não teve nada, assim, coisa muito grave. Tá. Então, não perdeu a consciência. Então, é um paciente, ele pode levantar. Um exemplo, você disse que fraturou o pé. Você fraturou o pé. O que aconteceu? Jogando bola. Jogando bola. Quem que te levou? Lá alguém, o Eu pessoal... fui... Só- Eu me levei. Você se levou? Eu me levei. Mas me como levei. você... Fui dirigindo, fui Meu lá. Deus. Então, você conseguir
Foi dirigindo. Foi Acelerando o pé com qual? Tava O esquerdo. não, Pé, eu ia só foi com o pé, trocando foi meio aí. difícil, mas deu, cheguei lá. Mas Tá bom. Aí, ó. Você tava bem. ensina Tá. pro povo. Tava bem. Não tô ensinando nada. Ela perguntou como que eu fiz. Não tô dizendo que isso é o certo. Quebrou o pé, vai dirigindo. Não então, faça foi isso que eu isso. disse. Tava bem, então. Tava Tava bem. bem. Então. Aí alguém te leva, né? E aí faz esse primeiro atendimento correto. Que número que eu ligo se eu precisar que alguém me leve? Sim, não. Tipo de bombeiro, sabe? Sei lá. Qual que seria SAMU o primeiro? 92. 192? SAMU 192. Mas assim, se você tá bem... Eles vão analisar a gravidade quando você liga. quando liga, quando você tem um acidente, você já ligou alguma vez assim pro SAMU? Nunca liguei. Eu já. Eles vão perguntar o seu nome, o que está acontecendo, como que foi, justamente para eles poderem classificar Se realmente eles precisam mover tudo a aquilo. necessidade e o tipo de ambulância, De ambulância. também. Você tem um resgate, você tem um SAMU. O resgate, eles são paramédicos. O SAMU, ele tem médico na ambulância. Então, dependendo da necessidade, o sistema que você liga, ele acaba direcionando. Vai o SAMU, vai o resgate. E muitas vezes, Thaís, eu não sei se você já teve casos assim, eu já precisei usar o SAMU e, na ocasião, isso não é obrigação do SAMU, da ambulância, né? Mas como eu tinha convênio médico na ocasião, ele me levou para uma unidade próxima, que era regional ali da onde foi o chamado. Da onde foram Unidade do seu convênio. Tipo, Isso. você cobria seu convênio. Então, eles quebraram o galho, mas não tem obrigação de te levar para esse local, e sim para um hospital de referência Sim, da unidade sim. de saúde mesmo. Isso, eles fazem um atendimento. Isso eu vou explicando bem assim. Eles fazem um atendimento, né? E ali mesmo eles já têm comunicação com uma central e sabe para onde vai direcionar, para o hospital que vai direcionar. E aí o hospital que direcionar, eles vão levar. É o que é mais próximo, que tem vaga. Que tem vaga. Nem sempre é o mais próximo, às vezes é o que tem vaga para poder atender. Tá, chama de tá, né? Tá. Mas porque a gente conhece só só um mês nada, né? Uns 12 anos. O que acontece? O paciente, vou voltar na fratura de nariz, começou a sangrar. Está sangrando, que aqui é um sangramento danado. Sim. O que você orienta esses pacientes no primeiro sangramento? Primeiro sangramento, não coloca nada dentro do nariz, nada. Ótimo. Faz só uma compressão perto aqui do nariz. Gelo, se tiver, aplica gelo. Fazer um gelo ali, uma compressa gelada, até conseguir chegar no hospital. Para ir diminuindo cabeça para cima, nada de deitar, deixa a cabeça mais elevada e procuro o atendimento. Legal. E sempre, quando ocorrem essas fraturas, é diagnosticado através de um exame de imagem lá no hospital. Sim. Quando que eu tenho que o pessoal fala, engessaram meu nariz, quando que tem que engessar, quando que tem que usar aqueles tamponamentos? Isso. Então, é assim, você teve uma fratura nasal, o diagnóstico clínico, né? Igual você fraturar um membro, às vezes você, de olhar, já viu que... Fraturou. Então, faz esse diagnóstico, radiografia... Ficou assim meu braço para trás. Aí não precisava do exame para falar que fraturou, não. Show de horror. Bastante experiência, Bastante né? experiência. Vamos fazer um episódio aí de fratura. Só de outro fratura. Chamar o ortopedista aqui. Como que ele foi dirigindo, como ele reduziu a própria fratura. Esse não. Foi do pé. Do pé. Então, do pé nós vamos ter que gravar ele dirigindo com mais ou menos, né? Simular, deve ter sido meio... A minha meia não saía do pé. Eu precisei cortar a meia do tamanho que ele ficou. Do inchaço. Entendi. Incha na hora, né? Toda a fratura. Jogando futebol. Por isso que eu falo que futebol tem esse lance aí do... E não era final da Copa, não. Era só na escola mesmo. Não era nada... Não estava valendo nada. Não estava valendo nada. E você faz a radiografia. Existe a radiografia. Tem alguns hospitais que faz tomografia, mas uma radiografia você já consegue complementar o que a gente chama de diagnóstico. Ele complementa, né? A imagem, ela complementa. E o paciente fraturou, desviou. O nariz está desviado. A fratura... Houve um deslocamento. Leigo, é aí que é o ponto. O cara bateu lá, tá sangrando. O cara não tem ideia se fraturou ou não. Para ele ter essa noção, quebrei, é porque o nariz já tá dando seta para a direita ou para a esquerda. Mas aí, às vezes ele já viu que tem alguma coisa que não tá boa. Mas às vezes só, que nem a Thaisa falou, só com a fratura não precisa... Também falei para ela que não precisa estar o nariz na orelha para ser fratura. Mas pro leigo, aí o cara viu que enrolou. Aí ele vai para lá.
Sim, ou mesmo se ele não perceber, houve um sangramento, ou mesmo o trauma, mesmo sem sangramento, é bom ele passar para fazer uma avaliação, né? E aí o médico conseguir, o especialista conseguir fazer o diagnóstico. Porque, às vezes, pode fraturar o nariz, mas não tem aquele deslocamento do nariz inteiro, como você falou, todo para um lado ou para o outro. Às vezes, você fratura uma lateral, uma parte do nariz. E aí, esse diagnóstico é feito pelo profissional. Aí faz a redução cirúrgica. O que é uma redução? Posicionar, Olha, eu já ia responder. alinhar a parte óssea. Tá, tipo, voltava no lugar Isso, porque é uma inicial fratura, ali. tem um osso envolvido. Tá. Então, Com anestesia local ou geral, Thaisa? geralmente geral. Mas a gente faz com local. Não tem Geralmente anestesista, geral. não tem Tem que sala. falar qual que é o protocolo. Não tem. Vamos ajudar o às paciente. vezes- então. Tem Mas dá para paciente- fazer com local Tem também. paciente que reduz a fratura. O próprio paciente, né? Então, vamos, mas na tudo hora bem. que tá torto, o cara vai pôr no falando, lugar. foi um Assusta susto. e- cada E fala, meu história. Deus do céu, bota no lugar. E aí reduziu. Não, mas aí é o profissional. Geralmente geral, tem todo um procedimento. Né? Interna esse paciente, Interna para poder fazer o procedimento cirúrgico. né? Porque tem que ter jejum, né? E nem sempre esse procedimento cirúrgico ele tem corte. É uma redução, o termo técnico, incruenta. Incruenta. Ela não tem corte. Então, a função é só posicionar, alinhar Tipo, pelo a parte nariz óssea. mesmo, pela narina, você vai lá e a dá uma... linha. Isso. melhoradinha. Sabe o que a Thaisa Alinha a faz? parte Ela faz óssea. lá, você tá no consultório. Só uma batidinha, peraí. Imagina, olha. Vou fazer uma batidinha nela, né? Tá vendo? Você tá vendo, gente? Tua Tô amiga aí. vendo. É, sua amiga também. Eu vou fazer Ah, uma culpa é sua batidinha. vez, hein? A culpa é dela. minha. Mas a ideia é que o paciente se posicione para saber como é que... Às vezes o cara não sabe nem o que fazer. sabe o que Não sabe o fazer, que né? fazer, exatamente. Não, primeiro atendimento, calma, né? Chama um colega ali que possa acompanhá-lo, se tiver familiar, e passa numa avaliação. Tem convênio? Procura a unidade do convênio. Não tem convênio assistência médica, então vai procurar uma UPA próxima para poder fazer esse primeiro atendimento. É melhor até ir para a UPA, esse tipo de trauma, porque aí o médico que está ali, ele avalia. Se eu ligar e nesse ele 192, consegue o cara me direcionar. fala, ó, tô aqui nessa região, queria procurar, mas qual que tá aberto? Qual hospital que tem Não, porta aberta? não. Não é um. Não. É o UPA, a UPA. A UPA vai estar sempre A unidade aberta, sempre né? é 24 horas, né? A UPA. É? E geralmente o pessoal do bairro já sabe, ó, ali tem uma UPA, né? Então, geralmente todo tem uma UPA de referência. E esse cara que quebrou o nariz lá jogando o tal do futebol, que quebrou o braço, quebrou o pé, quebrou o nariz também, ele vai perguntar, né? E aí, quanto tempo depois eu volto a jogar o tal do futebol? E não, peraí, ele chegou no A primeira primeira coisa que ele vai perguntar depois que pode beber? Primeira coisa que ele vai perguntar. verdade. Não é nem se quando pode Depois jogar, ele primeiro vai se pode perguntar beber, é verdade. Primeira pergunta que o cara faz. Não pode beber. Porque vendo, vai gente? beber e vai cair de novo. Não, essa resposta aí não. É verdade também. Ué, é verdade. Pode beber? Vai beber e cair de novo, não é? Mas Aí a pergunta não. do brasileiro seria essa de primeira. E ele Ele vai tomar medicação, então o ideal é não... O ideal é não beber, gente. Não Só beber. uma piada pra... mas ele vai ficar com um tampão no nariz, aqueles monte de gás que a gente coloca no nariz? Então, o tampão, que é aquela gase que coloca dentro, Serve ou pra quê? um outro material, ele serve para parar a hemorragia, o sangramento, para estabilizar, parar, né, o sangramento, e alinhar, ajudar a sustentar a fratura. Ela tem essas duas funções. Sempre há necessidade? Nem sempre há necessidade. Se apresenta um sangramento que está difícil, não para espontaneamente, por conta própria, vamos dizer assim, ele tem que pôr um tamponamento. E esse tamponamento vai ficar, se o motivo for o sangramento, 48 horas, dependendo, mais ou menos. Se for para sustentar, às vezes tem que ficar um pouquinho mais, né, para poder alinhar. Então, o paciente, o profissional vai colocar o tamponamento e a tala, fazer, que nem você falou, o gesso. Hoje Antigamente tá era gesso, vai. Antigamente Já usei era gesso, né? Hoje já tem outros materiais. Isso no nariz? No nariz, gesso. Fora, do lado, fora. Pra modelar aqui em cima. Para fazer uma proteção, manter ali alinhado na posição, né?
até poder tirar. Geralmente isso fica uns 10, 15 dias e depois remove. E nesse E aí, a fratura cicatrizou em 10, 15 dias? Não. Não cicatrizou. Está muito relacionada com a idade do paciente. Uma criança tem cicatriza mais rápido. Agora, um paciente jovem, 45 dias, geralmente, já tem uma cicatrização boa. Pode voltar a jogar em 45 dias? Não. 60 dias, pelo menos. Jogar o futebol, Porque o aquele MMA. negócio de... Você quebrou o dedinho, cara. Parece que a mesa vem no dedinho toda hora. Né? Exatamente. Parece que, assim, é a lei da atração. A primeira bola que ele vai receber de futebol vai vir na testa dele pra pegar no nariz. Vai vir a bola, o colega, vai vir, como é que chama? A zaga inteira. E esse paciente que está com essa situação da fratura, né, aguardando 60 dias, ele pode dormir de bruço, assim que nem o Kiko? Não. Chorava na parede. O Kiko? O Kiko não chorava na parede. Chorava na parede. Não, os pacientes perguntam o que eu posso pode. fazer, o que eu não posso. Não pode. Mas eu acho que nem consegue, Bia. Pô, tá Ah, doendo pra mas caramba. consegue. A gente vê É, cada consegue. Fala assim, vou dormir só um pouquinho de lado. Mas você dormiu. Vai tomar cuidado? Vai lembrar? Não pode. Então, tem que tomar os cuidados. Dormir com a cabeça mais elevada, colocar um suporte de um lado, um apoio, para poder... Às vezes vira um pouquinho, mas aquele apoio não deixa movimentar tanto, né? Justamente para não bater a região. E traumatizou de novo a região, a fratura vai sair depois. Assim como a mesa vai direto no dedinho, e se eu bater de novo o nariz, o que acontece? Então, aí você volta. Pode sair do lugar de novo, né? Dependendo da, Vai sair do lugar da de formação novo. óssea aí. se E já aí melhorou, você não vai melhorou. de novo para cirurgia. Viu? Tem que tomar cuidado no pós-operatório. Aí você vai uma vez, vai duas, vai três. O profissional vai falar, já não dá mais. Não é possível. E tem muita gente que acaba nem procurando e acaba Com consolidando certeza, essa fratura de com outro certeza, jeito. com certeza. É grande a quantidade de pessoas que às vezes bate uma vez, acha que não aconteceu nada, sangra ali, para o sangramento, o sangramento vai parar. Se a pessoa não tiver nenhum problema de saúde, vamos dizer assim, problema de coagulação. Uma vez eu quebrei o escafoide, uma outra vez jogando tênis, eu fui só depois de 20 dias. Olha lá. Tá Não tô vendo? falando que tá certo de novo, tô contando o que aconteceu. Mas isso é Então. interessante que você está falando, porque a gente acabou de reduzir uma fratura de nariz também, que por conta da demora do convênio autorizar e tudo mais, a gente teve que refraturar, né, o nariz para pôr na Pra posição. pôr na posição, é complicado. Que o ideal é resolver o problema na hora, Quanto antes, melhor. Quanto para não antes, melhor. cicatrizar. A gente teve que dar umas marteladas lá para quebrar Mas de isso novo. que você falou é polêmico, por exemplo. Então eu fui lá, joguei a bola e quebrei o nariz. Aí eu vou lá pro hospital, aí o convênio não libera? Não, às Nada. vezes não libera Então, rápido. é que sai às da vezes urgência, né? Mas entra não é como urgência? urgência, entra numa Explica, urgência. a Thaís é que tem que responder tudo, isso eu não. Entra numa urgência, mas às vezes você esperou 10 dias. Aí Aí depois não de é 10 urgência. dias, Só tinha regrediu consulta depois de o 7 inchaço, o dias. edema, e aí você foi ver depois de 10 dias. Aí já fugiu da urgência, aí não tem mais urgência. Aí já entra... A gente só consegue até uns 2, 3 dias de fratura a interna o paciente, faz tudo na urgência. Mas Exatamente. nessa situação descaracterizou a urgência entre cirurgia eletiva. Teoricamente, 21 dias para poder fazer a aprovação do procedimento, até fazer a cirurgia. Daí já cicatrizou errado, no caso do nariz. Sim. E a gente tem que gerar uma fratura para colocar na posição de novo. O negócio Aí é a parte burocrática, né, do convênio. Não, isso aí já... Não, já complicado. brigamos. A gente já veio aqui discutir com a doutora Amanda. Já É teve complicado, né? essa Isso polêmica aí. Enfim. E aí, então, a gente tem o do nariz, né? E depois tem a fratura de mandíbula. Que também não... Ah, deve ter caso muito engraçado por contar de mandíbula. Da Contei. mandíbula, olha, mandíbula Eu é contei do complicado. senhor que fraturou espirrando. Acho que ele espirrou, mordeu. Essa foi foda. Né? Ele deve ter Aí essa espirrado. história que ela complementou agora do tumor, na outra vez não tinha. Não tinha né? tumor? Eu Mas ela falei deu uma que tinha um ilustrada. tumor. Na semana que vem, vocês vão ver Cresceu o o que, tumor. que ela vai ter mais coisa ainda. O tumor apareceu. vai ter Não, mais eu coisa falei ainda. isso na outra. Vamos olhar, gente. Ó, assistam lá o episódio 1, tá? Fala sobre isso. Vocês vão ver que eu falei. Essa é muito boa. Ah, meu Deus. Conta aí. Fratura de mandíbula são várias causas, né? Acidente Tem de carro, várias. também Acidente de as- carro, moto. Hoje a estatística Bicicleta. maior. Bicicleta são os piores acidentes. Bolada. Bicicleta são os piores acidentes. E a gente vai ficando com medo, né? Bolada.
Bolada no siso que tá de atravessar. Olha lá, no Velho, celular. daquele velho lá, tava espirrando naquela hora. E veio a Aí bola. ele tava espirrando aí. E veio a bola. Aí E veio a Aí foi bola. o Olha espinho lá, tá arrebentou, vendo? ficou Tá pegando no meu pé Exatamente. hoje. Eu Aí acho que, essa olha, aí não dá, encaixou. viu? Agora eu acredito. Agora dá. Porque ele espirrou na hora da Espirrou, bolada. Eu tinha um falei. tumor e veio a Ele tomou, bola. pô, aí foi- Eu tenho que e trazer quem os chutou caras pra foi apresentar aqui na TV. O branco que jogava na seleção, 150 por hora. Tá vendo? Tá judiando, vai. Mas aí tem, pô, a mandíbula, côndilo, aí como que a gente vai... Então, a mandíbula tem várias partes. Não Você pode falar Ó, tem. o Frege, pega o Frege aí pra mostrar Vamos as lá. partes. A mandíbula a gente tem o corpo, que é essa região aqui onde estão os Levanta dentes. pra câmera, O côndilo tá? não pode, Aquela né? câmera ali, ó, por favor. Côndilo, a cabeça da mandíbula agora. Essa da mandíbula. Desculpa aí, Antônio Sérgio. Acabou de sair daqui. Acabou de já- sair daqui, já vamos dar Fala côndilo pra ele. a cara dela. Aqui, corpo da mandíbula, que é a região onde estão os dentes. Isso aqui é definição anatômica, né? Ramo da mandíbula, cabeça da mandíbula Vira mais, e tá. coronoide. Tá dando pra ver aí? Aqui. E essa região de coronoide. Então, a classificação são as fraturas nessas regiões. Geralmente, a incidência maior é em corpo de mandíbula, a região onde estão os dentes. Então, tem lá onde que estava o tumor do paciente, que estava Aqui no no, dente. tava no Futebol. corpo. Aqui, no corpo, tinha na o região do... dente, incluso o tumor e a bola. E a bola veio. Essa Não foi ficou a boa. bola, foi o espirro. Ah, Junto com o espirrou e a bola. Espirrou, É, não. senão não- Não, aí foi teve essa. um outro caso que não tinha tumor, Aí. Né? mas que o dente estava no ângulo da mandíbula Olha lá. e fraturou. Você vê, você Gente, fratura, É, deflexão então, de mas força. ó, uma boa. Vamos, porque o dente do siso? O dente do siso, terceiro molar, dente do siso, ele fica nessa, isso, aí. Ele fica nessa região aqui, posterior. Então, essa região aqui, você tem a espessura da mandíbula, ela é um pouco menor, porque é a hora que começa a mudar o contorno. A hora que você tira o dente aqui, ele ocupa um bom espaço. Então, forma uma zona de fragilidade. Fica um buraco no osso que já era fino, teoricamente. Exatamente, é isso aí. Então, o risco de você ter uma fratura é maior. Aí o que Qual que é a acontece? incidência disso, de fratura da estação do... É bastante? De dente tipo do siso? Que vai fazer a remoção do terceiro molar e acaba fraturando no consultório, assim, de... Não é bastante assim, né? Por isso que a gente orienta a fazer com os profissionais que já estão... É que tem uma Sempre. experiência, sempre, Na minha né? clínica faz 4 anos, vai, uma média de 4 mandíbulas ano. Mas aí a minha, não sei a incidência no geral. Não, não é muito, Cara, não, mas é muita acontece. coisa. Mas É, acontece. acontece. Mas olha o que acontece. O profissional foi lá, tirou e falou pro paciente: não pode mastigar. Não pode jogar bola. Não, Não pode espirrar. Não, não pode espirrar jogando bola. É. ficou Porque a boa. hora que você espirrar É isso aí, essa é a combinação bola, perigosa. Essa combinação é perigosa. a hora que você Espirrar na espirrar falta. jogando. Não pode tá falar na- nada nesse vai O cara bater podcast. O cara tá na falta. barreira. Prende o nariz, Vai aperta o espirrar. nariz, aperta o nariz e não vira. Isso aí. Vira assim pra baixo. Deixa vocês. Deixa. Aí, o que acontece? Forma uma zona de fragilidade. Vai cicatrizar uma semana? Não vai cicatrizar uma semana. Vai levar 3 meses aí para poder cicatrizar esse osso. E aí, vai mastigar o quê? Sei lá o quê? Água, eu já passei a Uma receita. bolacha? Eu passei a receita no outro episódio, que é a água batida no liquidificador e peneirada. Meu Deus. Essa é a receita. Mas aí, vamos supor, vai mastigar alguma... Pensa aí, o que é duro? Quebra-queijo, sei lá. como Rapadura. é? Rapadura. Pé de moleque. Existe uma força nessa região anterior. E o risco de ter uma fratura existe. Então, existe uma fratura tardia após a extração do siso. Pode acontecer? Pode. Por isso, os cuidados são importantes. Por isso que existe a parte do profissional e a parte do paciente. É um contrato, né? Por conta disso. Mas aí o cara aí fraturou. Aí hoje ainda o cara precisa ficar amarrado um tempão. Como é que é esse pós, depois que fraturou a mandíbula, procurou você resolveu lá? Procura o Porque antes profissional. ficava tudo Ficava travada, travado, a boca amarrada, né? Antigamente. Hoje já não tem mais necessidade disso. É muito difícil. Às vezes, assim, o que a gente fala... Ah, vá, foi pro SUS, não tem o material. Bloqueia. Então, é Não assim, tem o que a fazer. gente fala, não é o mesmo tratamento. O tratamento que vai para mim é para você, ou depende da condição, depende de uma série de fatores,
né? Da condição da fratura? Da condição do paciente também. Da condição do paciente, da fratura. Aí, tipo, eu não tenho dinheiro, eu me ferrei mais. Não, Resumindo. não. Que era o meu caso que eu tô falando. Aí, no caso da Viviane, só Não. de levinho a contenção. Não, hoje é feita uma cirurgia. Existe o tratamento. Cirurgia reduz a fratura e ela é fixada com placa e parafuso. Tá. É um material, placa e parafuso. A função dessa placa e parafuso é fazer a contenção dessa fratura. A fratura, se você tiver mobilidade na região de fratura, ela não tem uma cicatrização. Até numa mandíbula que não para, né? Exatamente. Não tem cicatrização. Então, você precisa imobilizar. Você quebrou a perna. Você vai lá, engessa. Tá. Para quê? Para imobilizar, para poder cicatrizar o osso. É a mesma coisa na face. Então, faz a cirurgia, reduz placa e parafuso para imobilizar. Pode mastigar? Não pode mastigar. A água batida, triturada Peneirada. e peneirada. Por que não pode mastigar? Porque a força dessa Por mastigação... mais que tenha a placa e parafuso. ali. Exatamente. que A esperar um tempo. força vai para o osso. E aí, força em cima não vai cicatrizar. Então, tem que ter todos os cuidados, seguir todas as orientações, do tipo de dieta, para poder ter uma E no cicatrização. SUS resolve isso No SUS também faz, sim. Cirurgia, sim. Essa placa e parafuso precisa tirar depois, não? Depois que eu Nem posso... sempre. Mas nem e em sempre. criança, tá? Que a criança está crescendo. Então, a criança fraturou a mandíbula. Né? A gente colocou placa e parafuso para manter a estabilidade da fratura. A gente tira depois? Tira. Criança geralmente remove. Então, criança Remove. a gente remove, em Remove. adulto nem sempre. Criança tem um tipo de material também, que a indicação é para usar em criança, que é material absorvível. Pô, Esse sensacional, material, né? sim, que aí você faz uma cirurgia só. Mas nem sempre você tem a disponibilidade desse material. Nem Então, sempre, faz a cirurgia e depois E eu posso entrar faz no uma banco remoção. depois que eu- Pode entrar no banco. Não Ai, apita, todo mundo pode? pergunta Robocop. isso, cara. Não apita? Ótima pergunta. Não apita? apita, Não só apita. se você for o Robocop. Você di- fraturou tudo. Não, esse tipo de material não. É muito delicado, muito fino. Pô, mas a moeda apita. Né? Então, mas tudo que é magnético apita. E o titânio não é magnético. Depende da porta também do banco. Não tem um negócio assim Os de sensores regular são o magnéticos. sensor, não tem isso aí. Se você for entrar nos Estados Unidos, você vai apitar. Eu apito Ela é outra. Você apita assim? nos Estados Unidos, Ah. pô, já vou passar linha direto. Com essa minha cara de europeu, eu já vou direto Você passar já vai linha. assim, nem Toda passa, vez- né? toda Nem vez eu passa, vou- não tem toda luz, vez eu nem passaria nada. conversando. O Vai, Zama pra estava cá. vivo, Toda vez. você também tinha Toda vez. perturbação todo dia, não? Aí já vê o quê? Já examina, se tem uma bomba. Não, toda vez eles querem conversar. Nunca entro assim, diretão. Livre. Não. Ô, dó. Nunca tive problema pra entrar, mas sempre que eu dou uma conversada, os caras querem ver cartão, ver dólar, ver Oi. onde você vai. E depois que eu fui umas vezes pra Indonésia, piorou. Porque lá é muçulmano, aí o cara falou, Aí pô, já puxa o no turco passaporte, foi lá fazer, trouxe a... foi fazer Treinamento. treinamento de homem-bomba. É homem bomba lá, tá vendo? É verdade. Né? Meu Deus, então tô pronto. E essa fratura de mandíbula, a gente sempre opera por dentro da boca ou por fora da boca? Por onde que é essa cirurgia? Você tem acesso por dentro da boca, né? Que é intraoral, que a gente chama, e acesso extraoral, que faz numa região determinada. Algumas podem ser feitas por dentro da boca, não fica cicatriz, nada disso, ótimo. Desde que você consiga ter acesso, porque você precisa ter acesso à A região da região que tá fratura. fraturada. E precisa também fazer uma boa redução da fratura. Não adianta nada operar por dentro da boca e não reduzir de uma forma correta, né? Então, quando dá, sim, opera. Agora, tem alguns tipos de fratura. Ramo, cabeça da mandíbula, isso aí já não tem condição de você fazer. Não tem acesso. Aí tem que ser... Para você fazer a fixação. Mas hoje, com a tecnologia, está ficando cada vez mais fácil, né? Esses acessos por dentro da boca. Ah, sim, o material, né, para chegar. Material, sim, E- melhorou bastante. A gente fala muito de urgência e emergência. Quando eu estudei, que faz um pouquinho de Qual que é a tempo... diferença disso? Explica aí, tá? Urgência Não, ou pode falar. emergência? Então, urgência é o que... Pra mim era a mesma coisa. Não, é diferente. A urgência é o que você não tem... Tempo hábil para resolver, não? É o contrário. Ah, a emergência. emergência. A emergência, você tem que... A vida do paciente tem risco. Tá. A urgência
é relativo. Entendeu? Não Você está em precisa risco. resolver, Você, mas- um O cara período, não vai morrer, mas tem que você resolver tem que rápido. resolver rápido ali, mas você não Então, a é... emergência é pior que urgência. Exatamente, porque aí você tem que Resolver. rápido. A vida do A paciente está em risco. única... Eu aprendi, né? Não sei se ainda é assim, você que dá aula, professora aí dos meninos da residência, que a única emergência que tinha na época era a fratura bilateral da mandíbula, dos dois lados, porque pode... Ter obstrução de vias aéreas. De paciente tem dificuldade de respirar. Tá, quebrou os dois lados e ficou meio... Isso, aí porque a musculatura puxa, a língua Põe pode o paciente em risco obstruir. de morte, né? Às vezes algum paciente que não está tão consciente, alguma coisa assim. Ou às vezes pode ter até sangramento importante, né? E aí você tem que resolver rápido para poder não obstruir. E se obstruiu, o que vai ser feito? Um paciente desse concorda que ele está no hospital. No hospital. Ele está no atendimento no hospital. E se de repente aconteceu isso daí, está com vias aéreas obstruídas, o que é feito no hospital? Que eles chamam de traqueostomia. Aqui, faz a cricostomia, traqueostomia. Geralmente a crico faz primeiro. É o buraquinho né? pro cara respirar por Exatamente, que ele respira justamente porque você tem obstrução da via aérea superior. Então, ele não consegue respirar. O ar não está chegando no pulmão, por obstrução mecânica. O sangue, a língua, a musculatura puxou toda essa parte da mandíbula para posterior. Então, aí ele faz no nosso caso, né? Faz esse acesso da cricostomia ou traqueostomia. Um ou outro. Não é a mesma coisa. São diferentes. Mas um ou outro faz. Vai desobstruir para o paciente poder respirar. E antigamente o pessoal falava, eu fraturei a mandíbula, saí amarrado, com a boca toda amarrada. Isso ainda acontece? Muito difícil. Existe uma forma de contenção. O paciente passou, vamos supor, está fraturado, às vezes não consegue operar hoje, amanhã ou essa semana. O que é feito? É uma contenção. Então, se a fratura é na região de tendente, tudo isso, faz uma contenção com barra ou fio de aço nos dentes. Os dois até, mete né? a barra e o fio. E estabiliza, na verdade, está estabilizando a fratura. Então, está estabilizando, aí tem tempo suficiente, a fratura não está movimentando, então tem tempo suficiente para Mas poder... quando não tinha essa parte cirúrgica, já deixava assim. Já fazia assim e bloqueava. De uma vez, né? Exatamente, bloqueava. 60 Bloqueava. dias. A parte superior e inferior ficava 60 travada. dias. Não, quanto tempo ficava antigamente? Quando não tinha a fixação com ficar parafuso? 60 dias 45 amarrado, dias, 45. eu lembro da ortognática, que também já mudou pra caramba. já ficava 45 dias, é bem complicado, né? Hoje a gente pensa, por isso que ninguém operava antigamente. Assim, a pessoa tinha deformidade, mas não operava, era muito difícil. O cara tinha que estar muito animado, né? Pô, 45 dias E o amarrado. risco disso tudo, né? Existe o risco. A pessoa passa mal, como que faz com uma roda? Você sabe uma pancada que o pessoal recebe no rosto, que ninguém valoriza muito, e criança, né, normalmente, bate o queixo, né? Muita gente bate o queixo e nem imagina que fraturou alguma coisa na articulação temporomandibular. Exatamente. Às vezes o cara se preocupa aqui, né? Se sangrou, se... Exatamente. Mas deu dificuldade de abrir e fechar a boca, ou não consegue morder algum alimento, alguma coisa, tem que correr para o especialista. Para né? poder avaliar. E tinha muito disso, porque antigamente tinha parto a fórceps. Ai, verdade. O fórceps encaixava nessa região. E imagina, a cabeça de mandíbula da criança é muito frágil. E ali é um momento muito rápido, você tem que ir, né, do parto. Então, acontecia muito. Então, como que observava, o que observava depois? Porque sentia dor, a criança só chora, não sabe. Não vai falar, né? Não sabe. Né? A mãe não sabe o que é. O pai, a criança chora, tá com fome, tá com dor, mas não sabe o que é. Então, conforme ela ia apresentando, ia crescendo, ia apresentando a deformidade. Aí ia começando Cresce a mais Um um lado lado, que o exatamente. Cresce com assimetria. Por quê? Uma das regiões de crescimento, principal de crescimento da mandíbula, é a cabeça da mandíbula. Né? Então, Que fica não perto crescia. do ouvido. Perto do ouvido. Então, não crescia. Então, crescia com deformidade. Ou ia começando com o tempo diminuindo a abertura de boca. Não ia diminuindo. Abria a boca normal. Depois ia reduzindo. Por conta disso daí. É fratura,
Mas aí já era sequela, né? Já era uma anquilose. Esse é o termo. Perdeu a articulação, o movimento. Tá perdendo aquele movimento que o osso, que a parte óssea faz para poder abrir a boca, tá perdendo. Olha só. Acontece bastante isso daí. Caraca, É bem E complexo. mais em criança. Criança é... Criança. Caiu, bateu o queixo. Acontece muito. Lá, foi soltar pipa no telhado, na laje. Caiu, bateu aqui. A fratura, quando o trauma nessa região aqui vai para... mas a mãe, o leigo, nunca vai pensar nisso. Ele vai ver se cortou aqui. Não cortou, não vai botar não tem gelo. nada. Nunca vai fazer essa Exatamente. não analogia faz, é pra- muito difícil. Geralmente, trauma nessa região do queixo Aí, isso vai vamos observar fratura. a região perto do ouvido. É mais Exatamente. sintomas, né? A parte clínica, o que o paciente sente. Porque mesmo no pronto atendimento, quando faz raio-x, é uma região que tem muita interposição óssea. E é difícil até para um clínico que está Sim, avaliando o paciente sim. para achar essa fratura, né? São Sim. pequenos ossos e para achar uma pequena fratura também Sim. é muito difícil. É só o sintoma de limitação de abertura, né? Limitação de abertura, os dentes não encaixam mais como era, muda na hora o encaixe da parte do dente, se tem uma fratura dessa. Pode mudar o encaixe. A mordidinha. É isso, a mordida. Isso é Então, importante. são... Bom, então, resumindo, qualquer pancada corre pro buco. Sempre melhor fazer avaliação, né? Tudo tratado ali na hora, o risco de sequela é menor. E mesmo o risco de ter uma complicação, uma sequela, como a gente falou das crianças, de crescimento, é menor. Porque aí você consegue dar o tratamento adequado. O mesmo eu acho que ocorre para quem toma a pancada nessa região do arco zigomático, né? Que às vezes começa com dificuldade para enxergar algumas coisas, aí vai ver uma fratura enorme. É isso que fala um pouquinho para a gente. Essa fratura de arco zigomático, horta, que a gente Mostra falou lá lá no no Fred. começo, o termo terço médio de face, que envolve Pega ele na órbita, mão, pega ele na né? mão. Aqui, vamos lá. Órbita, osso zigomático, arco zigomático. Então, as fraturas que envolvem essa região aqui, se ela tem um deslocamento grande, como você falou, mudar a visão, alguma coisa assim, porque às vezes ela tem um deslocamento grande e cria um degrau nessa região aqui, que a gente chama de assoalho de órbita. Então, o degrau aqui, às vezes, pode você ter um pinçamento, vamos dizer assim, da gordura, da musculatura, que movimenta o olho, e começa a ter essa alteração da visão, por conta dessa fratura, por conta desse deslocamento, né? Então, tem que procurar. Além disso, a projeção, que hoje está moda, né? Pessoal da estética aí, o quê? Maçã do rosto. A projeção, ela fica alterada. Ela perde, às vezes, dependendo do deslocamento, essa projeção da maçã do rosto. E também no arco, às vezes, dependendo do tipo de fratura aqui, limita a abertura de boca aqui. Abrir assim, começa a abrir assim. Ele afunda e Então, não dá pra... ele afunda. Aí não tem pra onde Não correr. tem, ali, né? esse aqui, ó, o coronoide, né? Essa parte do osso aqui bate na fratura. Bate na começa a dar uma fratura interferência. e dá uma interferência. Então, bati, agora não consigo abrir a boca. Pode ser por conta da fratura do arco zigomático, que afundou e tá tendo uma interferência mecânica ali, que precisa ser reduzido. É isso, né? Muito bom. Caraca, Bom, resumindo, né? Corre pro buco maxilo. Corre pro buco. E buco tem direto, Thaís? O cara foi no como que é? Não é UPA, é UPA? Não, UPA não. UPA O não. UPA é o pronto Tem nada a ver. atendimento. O UPA é aquele primeiro atendimento, Tá. né? Que tem ali o clínico. Tá, mas aí sempre tem buco no hospital esse de porta aberta que você colocou? Geralmente, assim, os hospitais de referência, eles têm que ter buco Mas maxilo. você fala hospital de referência, o que é um hospital de referência? Então- Pra mim, eu vou no hospital. Não, O que que é um hospital de não. referência? Você vai no convênio. Se você tem um convênio, o convênio tem um Não, buco não tem maxilo convênio. na rede. Não Um tem exemplo. convênio. Aí eles vão ligar para o O buco. hospital fica à distância, né? Fica à distância. Nesse Vai ligar no lá para o privado. buco de referência do convênio e o buco vem te avaliar. Tá. Né? No SUS, foi para a UPA, fez a avaliação. A UPA vai ligar no hospital, precisa de avaliação. Qual hospital que tem avaliação de buco maxilo?
dentro do que ele tem de opção. Aí, o que ele tem de opção, o paciente é encaminhado para esse hospital. Tá. É assim. Tem um paciente que sofreu um acidente, foi socorrido pelo SAMU, Hospital X. O Hospital X não tem bucomaxilo. Então, o que ele faz? O próprio hospital vai procurar na rede qual local o hospital que tem a avaliação bucomaxilo. E aí vai fazer um pedido de avaliação. Então, o paciente é deslocado até esse outro hospital para fazer uma avaliação ou já fica no outro hospital para poder operar, conforme for. Entendeu? Para poder fazer o diagnóstico correto e indicar o tratamento. Não, sensacional. Pessoal, se quiserem mandar aí embaixo alguma pergunta que a gente não fez, alguma coisa com relação à fratura aí, a gente manda para a doutora Thaisa e ela vai nos ajudar aí, né? Não esqueçam de ativar o sininho. Se inscreverem no canal. E a gente tá junto aí. Isso, com certeza. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a você, Thaisa MMM. Espero poder ter ajudado Ajudou aí, todos os orientar, pacientes. esclarecer alguma coisa. Muito bacana. Ou complicar mais ainda, confundir Não. mais ainda. Imagina. Então a ideia é essa mesmo, que tente deixar essa linguagem um pouco mais simples para todo mundo, né? Sim, às vezes a gente parece que é tão óbvio, mas não é, na Não é. verdade, Óbvio né? é pra gente. Nossa, o paciente ele não sabe para onde Exatamente. vai, o que faz, quanto tempo, onde tem. Então, eu achei não tem interessante, nada de muito É uma importante especialidade essa... difícil, assim, né? orientação. Tem gente que hoje está um pouco mais, né, assim, divulgado, mas é bem... Então Mas é isso legal. aí, né? É isso aí. Obrigado, gente. Até a próxima. Muito obrigada. Até Obrigada. mais. Tchau, tchau.